Salve, salve galera do Futeboteco. Bom, como vocês podem ver, não tô em casa, não tô em estúdio. Tive que gravar esse vídeo agora, nem estava nos planos, porque, bom, ficamos todos chocados com a divulgação das transcrições feitas pelo Globoesporte.com de ligações interceptadas da justiça italiana com relação ao jogador Robinho, no qual ali há uma autoconfissão de participação de um crime de estupro que teria acontecido em 2013. Teria acontecido porque, faço essa concessão porque, bom, o caso não foi julgado até a última instância e a própria Constituição italiana, segundo o próprio doutor Walter Marianovic, prevê que o jogador é inocente até chegar à última instância. Mas só vou respeitar por conta desse juridiquês, porque é muito autoexplicativo o que aconteceu ali nas transcrições. Ficou muito claro o que aconteceu ali. E eu não quero nem entrar muito no mérito, todo mundo pode ler a matéria, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e vocês tirem as suas próprias conclusões. O meu vídeo aqui passa por uma questão muito mais fundamental, que é com relação à postura do Santos Futebol Clube com relação a essas transcrições, após a divulgação dessas transcrições. Primeiro porque o presidente em exercício do clube, o Orlando Rolo, disse que estava todo mundo acusando o Robinho sem ter conhecimento sobre o que estava escrito na acusação. Pois agora a gente tem o conhecimento do que está escrito na acusação. E é de fato muito pesado. Então ele, por respeito à instituição, ele tem que tomar uma atitude urgente. O Globoesporte.com depois soltou uma nota dizendo que o Conselho Deliberativo, que ainda não aprovou a vinda do Robinho, é bom se dizer, a intenção do Cuca, inclusive segundo revela a Gazeta Esportiva, era que o Robinho estreasse já no jogo da última quarta-feira diante do Atlético Goianiense, pediu inclusive uma reunião em caráter de urgência do Conselho Deliberativo para ali passar pelo crivo de fazer com que o Robinho pudesse estrear diante do Atlético Goianiense, na derrota do Santos contra o Atlético Goianiense por 1-0. A intenção do Cuca, segundo a Gazeta Esportiva, era que o Robinho estreasse nos últimos 15, 20 minutos daquela partida. E o fato dele não ter estreado, os trâmites terem sido respeitados, inclusive irritou bastante o treinador nos bastidores. Bom, não dá para esperar definitivamente até quarta-feira para uma decisão diante de tanta coisa que tem acontecido. Primeiro que estão pisoteando na imagem do clube, estão colocando o clube como um clube de estupradores, um clube disso, daquilo, outro, ou seja, a cada minuto que passa do Robinho não tendo rescindido o contrato com o Santos, é mais a imagem do clube que é jogada na lama. Um clube que demorou cento e tantos anos de história para construir a sua imagem, uma imagem de um clube que sempre pregou contra o racismo, sempre pregou contra a homofobia, sempre pregou contra qualquer tipo de violência de qualquer nível, principalmente com relação à mulher. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é a história do clube. Então não dá, a gente sabe que para construir uma história, até na nossa vida pessoal, para a gente construir uma credibilidade é uma coisa que demora muito. Mas para essa credibilidade ser destruída, um estalar de dedos destrói. Então não dá para o Santos se manifestar após uma reunião do Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira. A gente está falando de 5 dias, diante de uma situação que o Santos já perdeu um patrocínio, e tá para perder 2 outros patrocínios que já aí se manifestaram em outra matéria do Globoesporte.com, dizendo que cobraram a posição do clube, que se o clube não se posicionar, eles vão tirar o patrocínio do Santos. E aí eu não quero nem citar, o Santos tem que se posicionar, tem que rescindir com o Robinho para não perder mais dinheiro. Não é nesse sentido. O Santos tem que posicionar porque é o Santos, porque é um clube respeitável, que demorou muito tempo para construir a sua credibilidade. Não dá para o time ficar... para o presidente ficar esperando e empurrando essa história com a barriga. A história estourou. A história estourou. Nós aqui fizemos uma live no último domingo, conversamos e inclusive nos posicionamos de uma maneira até meio editorial contra a contratação do Robinho naquele período. Mas tomando todo o cuidado para que ele não fosse apedrejado antes de uma decisão final. Esse cuidado continua, não vou dizer que ele é isso, que ele é aquilo, embora esteja muito nítido ali, diante das transcrições do que aconteceu. Mas vou respeitar os trâmites burocráticos da justiça, que tem um tempo diferente do tempo da justiça que nós, meros mortais, queremos dar ali diante das nossas raivas, dos nossos sensos de justiça. A justiça demora mesmo, e é assim, porque ela precisa apurar todos os pontos, e ela vai chegar no momento.
seja para inocentar, seja para culpar. A questão é, diante das transcrições que deixam muito claro o que aconteceu ali, independentemente da decisão final da justiça, o Santos não pode mais ter um jogador como esse. Ter um jogador que fora de campo fez o que o Robinho fez, que destruiu praticamente a sua imagem e que pode destruir em um curto prazo a imagem do próprio clube. E aí é importante dizer, porque o quão difícil para mim é fazer um vídeo sobre isso, porque vocês estão diante aqui, primeiro, de um jornalista esportivo que precisa ter compromisso com isso, com a profissão. Mas também estamos diante aqui de um cara que só se tornou jornalista esportivo por conta da paixão pelo clube dele lá atrás, quando ele era pivete. E um dos caras que fez com que essa paixão se aflorasse, talvez o cara que tenha feito com que essa paixão se aflorasse, a ponto de se tornar tão forte como ela é, a ponto de eu ter seguido o rumo que eu segui na minha vida, como iniciar uma faculdade de jornalismo, montar o Futeboteco e estar aqui hoje falando com vocês, o Robinho tem muita participação nisso. O que aconteceu, eu sempre brinco que dia 15 de dezembro de 2002 foi o dia mais feliz da minha vida. O dia das pedaladas do Robinho sobre o Rogério. Isso não vai ser apagado. A história ela não é apagada. Mas nesse momento, não podemos nos apegar em cima disso. Não podemos nos apegar em cima de uma idolatria. Porque na verdade toda idolatria ela é muito tola. A gente às vezes idolatra uma pessoa sem saber nada como ela é fora de campo. A gente respeita o trabalho da pessoa, mas a gente mistura muito isso na hora de falar, não, esse cara é o cara, porque ele fez isso, ele me deu essa alegria e tal, mas a gente não sabe como essa pessoa é fora de campo. O Robinho sempre pareceu ser o cara mais legal fora do campo, o cara que todo mundo brincava que o Dunga convocava ele para a seleção para ele tocar pandeiro lá e alegrar o vestiário, que ele sempre foi um cara muito para cima. Mas essa é a imagem que nós, que não conhecemos o jogador, temos. Mas ali no dia a dia, só quem conhece o cara. Eu não estou querendo dizer que ele é uma pessoa desprezível, como por exemplo disse o Menon. Não vou fazer essa acusação de caráter de ninguém, porque também acho que todo mundo acerta e erra. E quem sou eu? Não sou nem a justiça italiana para condenar e nem Deus para dizer que o cara é um ser humano desprezível. Não quero fazer esse juízo de valor. Meu vídeo está na questão aprofundada no sentido do Santos, na postura do Santos, na questão da imagem do Santos, que é o clube de muita gente, que é um time que, mesmo que não seja time de muita gente, é um time que é respeitado por muita gente, justamente pela imagem que esse time construiu ao longo de décadas de história, que não pode ser jogada no lixo agora por conta de uma situação de uma simples contratação de um jogador. O Santos é maior que o Robinho, foi maior que o Robinho quando o Robinho decidiu ir embora do clube lá no início dos anos, lá em 2005, quando ele rescindiu o contrato com o Santos, tentou rescindir, sumiu do clube por 30 dias para poder ir para o Real Madrid forçar a saída. Ele é maior do que o Santos é maior do que o Robinho quando o Robinho saiu do Santos em 2010 para voltar para a Europa. O Santos conseguiu a Libertadores no ano seguinte. O Santos foi maior que o Robinho quando o Robinho preferiu 200 mil réis a mais para ir jogar no Atlético Mineiro e não quis jogar no Santos. Então o Santos sempre foi maior do que o Robinho em todas essas situações. Não pode ser diferente agora, principalmente diante de uma situação moral e ética e humana. Não dá. Não dá. O presidente Orlando Rolo precisa tomar uma atitude hoje e não tem que depender de conselho deliberativo. Você assinou com o Robinho diante de uma circunstância. Pessoas concordavam, pessoas discordavam. Mas era diante de umas circunstâncias. Essa circunstância mudou a partir do momento que essas transcrições vieram à tona. Está muito claro o que aconteceu ali. E diante dessa clareza, o Santos não pode compactuar com isso, não pode sujar a sua imagem. Rolo, você que vai ficar 3 meses só na frente do clube. Você não pode sujar a imagem do Santos. Não pode. A rescisão do Robinho, com pesar, porque se trata de um cara que é meu ídolo, é difícil fazer um vídeo desse, precisa ser feita hoje, com urgência. O Santos precisa se manifestar, agradecer tudo que o Robinho fez, ser o mais político possível, sem condenar, sem jogar pedra, respeitando a história como ídolo, mas dizer, diante dos novos fatos, não podemos sustentar essa situação, por isso estamos rescindindo o contrato do Robinho. Não há mais para onde ir, por onde caminhar nesse sentido. Simples assim. Simples assim. Tá aqui meu desabafo e enfim, peço que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham. Deixem um like se gostaram, dislike se vocês discordam. Comentem aí, se inscrevam no canal se vocês não conheciam. Quem não conhecia, seja bem-vindo. Enfim, é isso, gente. Vídeo difícil, mas tinha que ser feito. Um grande abraço.